Eu sempre tratei relatos de ribeirinhos como distorções culturais. Como biólogo, meu trabalho era observar padrões, catalogar espécies, entender comportamentos. O Pantanal, para mim, era um sistema ecológico previsível. Complexo, sim, mas ainda assim inexplicável. Até aquela noite. Até o momento em que o silêncio deixou de ser apenas ausência de som e passou a parecer uma presença. Algo que não se media com instrumentos. Eu estava sozinho no barco, atravessando um braço isolado do rio, registrando a atividade noturna de espécies aquáticas. A água estava estranhamente imóvel, como se o próprio fluxo tivesse sido interrompido. Nem insetos sobre a superfície, nem peixes quebrando a tensão da lâmina escura. Era como se toda a vida ali tivesse recuado ou evitado aquele ponto específico. A névoa começou a subir devagar, formando camadas baixas sobre a água. Eu pensei em evaporação térmica, diferença de temperatura, qualquer explicação lógica que sustentasse o cenário. Mas havia um detalhe que não se encaixava: o som. Ou melhor, a falta dele. Até o motor parecia abafado, como se o ambiente absorvesse tudo ao redor, impedindo que qualquer ruído se espalhasse. Foi então que eu ouvi algo que não deveria existir ali. Um som vindo da água, mas não como um movimento ou deslocamento. Era mais próximo de um chamado. Não era alto, nem claro, mas tinha intenção, um padrão. Repetitivo o suficiente para não ser aleatório, mas estranho demais para ser natural. E o pior, parecia se ajustar à minha presença. Naquele momento, pela primeira vez em anos de pesquisa, eu considerei a possibilidade de estar errado. Não sobre uma espécie nova, não sobre comportamento animal, mas sobre a própria natureza daquele lugar. Porque o que estava ali não reagia como um organismo comum. Não caçava, não fugia, não emitia sinais típicos. Aquilo parecia estar esperando. Eu reduzia a velocidade do barco, mais por instinto do que por decisão racional. Algo naquele trecho do rio exigia cautela, como se avançar normalmente fosse uma violação silenciosa. A luz da lanterna refletia na superfície da água, mas não penetrava. Era como olhar para um material opaco, sem profundidade, sem transparência. Eu tentei identificar partículas em suspensão, sedimentos, qualquer fator físico, mas aquilo não se comportava como água comum. Desliguei o motor por alguns segundos para registrar o ambiente sonoro. Era um procedimento padrão. Mas no momento em que o som cessou completamente, eu percebi que não existia nada para registrar. Nenhum inseto, nenhum deslocamento mínimo, nenhuma interferência natural. O silêncio não era neutro, era ativo, como se estivesse ocupando um espaço ao meu redor, pressionando, preenchendo tudo. Olhei ao redor tentando encontrar algum ponto de referência, mas a névoa já tinha fechado completamente o horizonte. Eu não conseguia mais ver as margens do rio. Era como estar parado no meio de um espaço sem limites, sem direção. Peguei o GPS, mas o sinal oscilava de forma irregular. Aquilo não fazia sentido técnico. Nem mesmo interferência atmosférica explicaria uma instabilidade tão localizada. Foi quando senti o primeiro impacto leve no casco. Não foi um choque forte, foi mais como um toque, deliberado. Algo encostou por baixo do barco e se afastou. Eu congelei por alguns segundos, tentando analisar a possibilidade de um peixe grande, talvez um jacaré. Mas não houve deslocamento de água, nenhuma onda, nenhum rastro. Só o contato. E depois, nada.
Segundos depois, aconteceu de novo. Dessa vez mais longo, como se algo estivesse acompanhando o barco por baixo, mantendo a mesma velocidade, a mesma posição. Eu não conseguia ver nada, mas sentia. E foi nesse momento que uma ideia começou a se formar. Não baseada em evidência, mas em percepção. Aquilo não estava apenas passando por ali. Aquilo estava me seguindo. Eu permaneci imóvel por alguns segundos, tentando recuperar o controle racional da situação. Minha primeira reação foi buscar padrões. Sempre foi assim. Todo fenômeno precisa de repetição, consistência, causa. Mas o que estava acontecendo ali não seguia nenhuma dessas regras. O som voltou, mais claro dessa vez. Não era um ruído contínuo, eram intervalos, quase como pausas calculadas. Peguei o gravador e ativei novamente. Ajustei o ganho de captação e esperei. O som surgiu outra vez, mas dessa vez algo mudou. Ele não veio de um ponto fixo, ele se deslocou. E não de forma aleatória. Parecia contornar o barco, mantendo uma distância constante. Como se estivesse medindo meu espaço. Como se soubesse exatamente onde eu estava. Resolvi testar. Fiz um ruído proposital, batendo levemente na lateral do barco. Esperei. O silêncio voltou por alguns segundos. Então o som respondeu. Não era idêntico ao que eu fiz, mas tinha a mesma cadência. Uma repetição adaptada. Aquilo não era eco. Não era reflexo acústico. Era resposta. E naquele momento, minha análise deixou de ser científica e passou a ser instintiva. Meu corpo começou a reagir antes da minha mente aceitar. A respiração ficou mais curta, os músculos tensos. Eu não estava mais observando um ambiente. Eu estava dentro de um. E algo dentro daquele ambiente estava interagindo comigo. Eu desliguei o gravador lentamente. Não queria mais registrar. Não queria mais provocar. Foi então que eu ouvi algo que não estava na água. Veio de trás de mim. Baixo. Próximo demais. Um som que não fazia parte do rio. Como se alguém tivesse tentado imitar uma respiração humana. Eu mantive os olhos fixos na superfície da água, tentando forçar minha visão a atravessar aquela camada escura e opaca. A lanterna tremia levemente na minha mão. Não por falha técnica, mas porque meu corpo já não respondia com a mesma firmeza. Foi então que percebi uma alteração sutil. Não era movimento comum. A água não se agitava, ela se deformava. Era como se algo estivesse logo abaixo da superfície, deslocando o volume sem criar ondas. Uma presença sólida, grande o suficiente para alterar o formato da água, mas silenciosa demais para ser natural. Eu acompanhei com o olhar, tentando calcular tamanho, velocidade, trajetória. Mas aquilo não seguia a lógica física previsível. Às vezes parecia próximo demais. Outras, simplesmente não estava mais ali. Inclinei o corpo levemente para frente, aproximando a luz da superfície. E foi nesse momento que vi. Não completamente, não de forma clara, mas o suficiente para eliminar qualquer dúvida. Havia uma forma alongada, escura. E, por um instante muito curto, algo que lembrava um rosto surgiu logo abaixo da água. Não era um rosto humano, mas também não era totalmente desconhecido. Tinha proporções erradas, ausência de definição, como se estivesse incompleto, como se a própria forma não estivesse finalizada. E o pior foi a posição, porque aquilo não estava passando por mim. Estava parado, olhando para cima, diretamente para mim. Eu recuei imediatamente, quase perdendo o equilíbrio dentro do barco.
coração acelerou de uma forma que eu não conseguia mais controlar. Aquilo não era comportamento animal. Não era predatório. Não era territorial. Era consciente. Naquele instante, uma certeza se instalou de forma brutal. Eu não estava observando aquilo. Aquilo estava me observando primeiro. O primeiro impacto foi leve, quase como antes. Mas dessa vez não houve dúvida. Algo atingiu o casco por baixo, com precisão. Não foi aleatório. Não foi correnteza. Foi direcionado. Eu congelei por um segundo, esperando um segundo contato. E ele veio. Mais forte. Mais lento. Como se aquilo estivesse testando a resistência do barco. Segurei a lateral com força, tentando manter o equilíbrio. A água ao redor começou a mudar novamente. Não em ondas, mas em pressão. Era como se algo estivesse deslocando grandes volumes logo abaixo, criando uma tensão invisível. Eu liguei o motor imediatamente. Ou tentei. O som falhou na ignição. 1, 2, 3 vezes. Nada. Foi então que senti. Não no barco, mas na madeira. Algo estava apoiado ali, na parte de trás. O peso não era extremo, mas era suficiente para alterar o eixo do barco. Eu virei a cabeça lentamente, cada músculo resistindo ao movimento. A lanterna iluminou apenas a borda. E por um segundo, vi água escorrendo de algo que não deveria estar fora dela. Não havia forma completa. Só uma superfície escura, irregular, em movimento. Lento. Subindo. Eu não respirei. Não pensei. Só fiquei parado. Porque naquele momento, qualquer reação parecia errada. E então, aquilo parou. Como se estivesse esperando. Esperando eu fazer alguma coisa. Eu permaneci imóvel, com o corpo rígido, como se qualquer movimento pudesse ativar algo pior. A sensação de que aquilo estava parcialmente fora da água, atrás de mim, era suficiente para travar qualquer reação instintiva. Meu cérebro ainda tentava organizar hipóteses, mas já não existia base lógica para sustentar nenhuma delas. Aquilo não era apenas uma presença, era uma entidade em adaptação. Foi então que eu ouvi de novo a respiração, mas dessa vez não vinha de um ponto fixo. Ela acompanhava o ritmo da minha. Quando eu inspirava, havia um atraso mínimo, e então o som se repetia atrás de mim. Quando eu prendia o ar, ela hesitava, como se estivesse tentando entender o que fazer. Aquilo não era imitação simples, era ajuste, aprendizado em tempo real. O peito começou a pesar, não pelo esforço físico, mas pela pressão psicológica de perceber o que estava acontecendo. Eu estava sendo analisado. Cada movimento, cada som, cada padrão biológico estava sendo replicado. E quanto mais eu permanecia ali, mais preciso aquilo ficava. Eu fechei os olhos por um segundo, tentando me desconectar, reduzir estímulos, quebrar o ciclo. Mas foi pior, porque sem a visão, o som ficou mais claro, mais próximo, mais definido. E então, pela primeira vez, houve uma tentativa de fala. Não foi uma palavra completa, mas foi estrutura suficiente para reconhecer intenção. Um som fragmentado, arrastado, que tentava formar algo humano, algo parecido com voz.
Eu abri os olhos na mesma hora e, naquele instante, uma certeza se instalou de forma irreversível. Aquilo não estava tentando assustar. Aquilo estava tentando se tornar compreensível. Eu mantive os olhos abertos, fixos na escuridão à minha frente. Mas toda a minha atenção estava voltada para trás, para aquilo. A sensação de proximidade já não era apenas física, era mental. Como se a presença estivesse ultrapassando a distância do corpo e alcançando algo mais interno, algo que eu não conseguia proteger. Minha respiração estava irregular, e quanto mais eu tentava controlá-la, mais evidente ficava o padrão que estava sendo copiado. Não era mais um atraso, era quase simultâneo. Aquilo já não estava aprendendo, já tinha aprendido. E foi nesse momento que o som mudou novamente. Dessa vez, não parecia apenas uma tentativa de voz. Parecia estrutura. Sílabas desconectadas, formando algo incompleto, mas familiar. Meu cérebro tentou rejeitar imediatamente, tentando interpretar como ruído aleatório, distorção acústica, qualquer coisa que impedisse a associação direta. Mas não adiantou, porque a sequência se repetiu e ficou mais clara, não perfeita, Mais próximo o suficiente, parecida com meu nome. Eu senti um frio imediato subir pela coluna. Não foi medo comum, foi algo mais profundo. Uma sensação de violação. Como se algo tivesse acessado uma informação que não deveria estar disponível ali. Eu não tinha dito meu nome em voz alta. Não havia registro recente. Não havia motivo. E então, veio de novo. Mais próximo. Mais lento. Mais certo. Distorcido, mas reconhecível. E naquele momento, eu entendi algo que mudou completamente a forma como eu via aquilo. Aquilo não estava apenas observando. Aquilo estava coletando. Eu mantive os olhos abertos, fixos na escuridão à minha frente. Mas toda a minha atenção estava voltada para trás, para aquilo. A sensação de proximidade já não era apenas física, era mental. Como se a presença estivesse ultrapassando a distância do corpo e alcançando algo mais interno, algo que eu não conseguia proteger. Minha respiração estava irregular, e quanto mais eu tentava controlá-la, mais evidente ficava o padrão que estava sendo copiado. Não era mais um atraso, era quase simultâneo. Aquilo já não estava aprendendo, já tinha aprendido. E foi nesse momento que o som mudou novamente. Dessa vez, não parecia apenas uma tentativa de voz. Parecia estrutura. Sílabas desconectadas, formando algo incompleto, mas familiar. Meu cérebro tentou rejeitar imediatamente, tentando interpretar como ruído aleatório, distorção acústica, qualquer coisa que impedisse a associação direta. Mas não adiantou, porque a sequência se repetiu e ficou mais clara, não perfeita. Mais próximo o suficiente, parecida com meu nome. Eu senti um frio imediato subir pela coluna. Não foi medo comum, foi algo mais profundo. Uma sensação de violação. Como se algo tivesse acessado uma informação que não deveria estar disponível ali. Eu não tinha dito meu nome em voz alta. Não havia registro recente. Não havia motivo. E então, veio de novo. Mais próximo. Mais lento. Mais certo. Distorcido, mas reconhecível. E naquele momento, eu entendi algo que mudou completamente a forma como eu via aquilo.
Aquilo não estava apenas observando. Aquilo estava coletando. Eu não queria olhar para frente. Parte de mim sabia que, no momento em que eu visse aquilo de forma mais clara, não haveria mais retorno possível para uma explicação lógica. Mas o som estava ali, bloqueando qualquer outra opção. Eu levantei a lanterna lentamente, forçando meus olhos a acompanhar o feixe de luz tremendo. A superfície da água começou a se alterar novamente. Não em círculos, não em ondas, mas em elevação. Como se algo estivesse empurrando de baixo para cima, rompendo a linha natural do rio. E então, pela primeira vez, aquilo ultrapassou completamente o limite da água. Não foi um salto. Foi uma ascensão lenta, controlada. Parte daquilo emergiu na frente do barco, a poucos metros de distância. A luz atingiu apenas fragmentos. Uma superfície escura, irregular, coberta por água que escorria em filetes contínuos. Não havia definição completa de forma, como se o próprio corpo não fosse estável o suficiente para se manter consistente. Mas havia algo que não deixava dúvida. A altura. Aquilo não era pequeno. Não era um animal comum. Era alto demais para qualquer coisa que deveria viver ali. E então, a parte que mais me atingiu não foi o corpo. Foi o posicionamento. Porque aquilo não estava apenas emergindo. Estava se orientando, se ajustando, alinhando algo que parecia um rosto e olhando diretamente para mim. Eu tentei recuar, mas meu corpo não respondeu como deveria. Era como se a própria percepção estivesse atrasada. Como se o cérebro não conseguisse processar velocidade, distância, realidade. Aquilo não parecia existir da forma como deveria, mas estava ali, presente, observando, esperando. E então, fez algo pior do que qualquer movimento. Permaneceu imóvel. Eu não conseguia desviar o olhar. Não porque estava paralisado apenas pelo medo, mas porque havia algo naquele momento que exigia atenção total, como se qualquer desvio fosse interpretado como erro. A presença à minha frente não se movia, mas também não estava inativa. Havia intenção na imobilidade, uma espera calculada. A lanterna ainda iluminava parcialmente a forma, mas a luz parecia insuficiente, não por falha de intensidade, mas porque aquilo não refletia como deveria. Partes do que eu via pareciam se desfazer na própria percepção, como se não existissem de forma contínua. Era como tentar focar em algo que não aceita ser completamente observado. Então veio o som novamente. Mas não como antes. Não fragmentado. Não hesitante. Dessa vez, estruturado. Lento. Arrastado. Mais organizado. E pela primeira vez, não parecia tentativa. Parecia intenção clara de comunicação. As sílabas não eram perfeitas, mas havia ritmo, pausa, construção. Aquilo não estava mais imitando apenas sons básicos. Estava formando linguagem. E o mais perturbador era a origem. O som não vinha apenas da água, não vinha apenas do ar. Parecia vir de dentro da minha própria percepção. Como se não fosse apenas ouvido, mas compreendido diretamente. Meu nome veio novamente. Mais próximo, mais correto. Mas não era um chamado. Era uma confirmação. Como se aquilo já soubesse. Como se aquilo tivesse registrado. E então veio a frase, incompleta,
distorcida, mas impossível de ignorar. Você escuta agora. Naquele momento, qualquer tentativa de manter distância científica desapareceu completamente. Aquilo não era um organismo tentando se adaptar. Não era uma espécie desconhecida evoluindo linguagem. Era algo que não deveria existir dentro de nenhuma estrutura biológica conhecida. E ainda assim, estava ali, falando comigo. A primeira coisa que eu entendi é que aquilo não tinha uma forma fixa. O que eu estava vendo não era um corpo completo, nem uma estrutura biológica estável. Era como se a forma dependesse da minha percepção para existir. Partes surgiam, outras desapareciam, e nada permanecia consistente por tempo suficiente para ser analisado. Aquilo não se encaixava em nenhuma classificação de vida. Minha mente tentou, mesmo assim, buscar referências, e encontrou uma, não científica, cultural. Histórias antigas que eu sempre ignorei. Relatos de ribeirinhos sobre algo que vivia nos rios, que chamava pessoas, que imitava vozes, que nunca aparecia completamente. O nome veio quase automático, como se tivesse sido puxado de algum lugar esquecido. Caboclo d'Água. Mas o que estava diante de mim não era uma versão literal da lenda. Era pior, porque não era uma entidade com intenção definida. Não era um predador comum. Era algo que não precisava caçar, porque não atraía pelo medo, atraía pela compreensão. Foi então que tudo começou a fazer sentido de uma forma perturbadora. Os relatos de pessoas que entravam no rio por vontade própria, os barcos encontrados intactos, a ausência de luta, de sinais de resistência. Aquilo não forçava ninguém. Aquilo fazia com que a pessoa aceitasse. E naquele momento, eu percebi o perigo real. Não era ser atacado, era ser convencido. A voz veio novamente, mais clara, mais próxima de linguagem humana do que nunca. Mas agora havia algo diferente. Não era apenas imitação, era adaptação ao que eu entendia. Como se estivesse moldando a comunicação para se tornar mais eficaz. Você entende agora. E o pior foi perceber que, sim, eu estava começando a entender. E quanto mais eu entendia, menos eu queria ir embora. Eu percebi que o problema não era mais o que estava na água, mas o que estava acontecendo dentro de mim. A sensação de ameaça começou a diminuir. Não porque aquilo tinha ido embora, mas porque algo na minha própria mente estava reinterpretando a situação. Como se o medo estivesse sendo substituído por outra coisa. Curiosidade, aceitação, uma calma que não fazia sentido. Aquilo não estava atacando, não estava pressionando fisicamente. Não havia movimento agressivo, nem tentativa de aproximação violenta. Tudo o que acontecia era interno. A forma como eu percebia o ambiente, a forma como eu reagia, a forma como eu pensava, tudo estava sendo alterado de maneira sutil, progressiva, sem ruptura, sem choque. Foi então que entendi o padrão. Aquilo não precisava de força. Aquilo precisava de tempo. Tempo para observar, para aprender, para ajustar a forma de interação, até encontrar um ponto em que a resistência simplesmente deixasse de existir. Não por falha, mas por escolha. Como se a própria pessoa decidisse parar de lutar. E isso explicava tudo. Os desaparecimentos sem sinais, os relatos confusos, a ausência de desespero. Porque no fim, não havia luta, havia entrega. A voz veio novamente, mas dessa vez não parecia externa. Era como um pensamento que não era meu, mas também não era totalmente estranho. Ela não dizia para eu entrar na água, não dava ordens, não ameaçava. Ela apenas mostrava imagens fragmentadas, sensações, uma ideia constante de que aquilo não era um fim, mas uma continuação. E pela primeira vez, eu senti algo que me assustou mais do que qualquer outra coisa naquela noite. A possibilidade de que aquilo não estava me prendendo ali.
Eu é que estava começando a querer ficar. Eu não lembro exatamente quando comecei a me mover. Não houve decisão clara, nem um pensamento consciente que justificasse a ação. Apenas aconteceu. Meu corpo inclinou levemente para frente, como se estivesse seguindo uma orientação silenciosa. A água à minha frente já não parecia escura ou profunda. Parecia próxima, acessível, familiar. A borda do barco estava a poucos centímetros. Eu apoiei a mão ali sem perceber, sentindo a madeira úmida sob os dedos. O frio da superfície não me incomodou. Pelo contrário, parecia coerente com tudo ao redor. Natural. Como se aquele ambiente fosse o estado correto das coisas, e todo o resto, o mundo fora dali, fosse apenas uma distorção distante. As imagens continuavam, não visuais no sentido comum, mas sensoriais. Uma sequência de percepções que não exigiam interpretação. Era como entender algo sem precisar pensar. Uma continuidade sem ruptura, sem tempo, sem necessidade de manter forma, identidade, limite. Aquilo não se apresentava como morte, se apresentava como dissolução. Meu equilíbrio começou a ceder. O corpo avançou mais um pouco. A água agora refletia minha própria silhueta. Mas havia algo errado. O reflexo não correspondia exatamente ao meu movimento. Havia um atraso mínimo e uma alteração, como se algo dentro da água estivesse ajustando aquilo, tentando alinhar. Foi nesse instante que algo quebrou o padrão. Um detalhe pequeno, quase insignificante, mas suficiente. Minha mão tremeu. Um movimento involuntário, irregular, fora de qualquer ritmo controlado. E pela primeira vez, houve uma falha naquilo. A resposta não veio imediata. O som não acompanhou. A presença hesitou. E naquele espaço mínimo de atraso, algo em mim voltou. Não completamente, mas o suficiente para perceber o que estava prestes a acontecer e entender que, se eu desse mais um passo, eu não voltaria. Eu puxei o corpo para trás com uma força que não parecia minha. Foi abrupto, desorganizado, quase violento. A mão escorregou da borda do barco e eu caí para trás, batendo contra a madeira com o mesmo impacto seco. O ar voltou aos pulmões de forma irregular, como se eu tivesse ficado tempo demais sem respirar. Por alguns segundos, tudo ao redor perdeu forma. Som, sentido. O motor ligou. Eu não lembro de ter acionado, mas ele respondeu. O som quebrou o silêncio como algo invasivo, quase agressivo. O barco finalmente se moveu, cortando a água que antes parecia sólida. A névoa começou a se dispersar aos poucos, revelando fragmentos do ambiente, margem, vegetação, distância. Tudo voltou a existir, mas não da mesma forma. Eu não olhei para trás, em nenhum momento. Não por coragem, mas porque havia algo mais forte do que o medo, uma certeza. Se eu olhasse, aquilo ainda estaria lá, e não como antes, mas mais claro, mais próximo, talvez mais compreensível. Quando finalmente alcancei uma área aberta do rio, o ambiente mudou completamente. O som dos insetos voltou, o movimento da água retomou o padrão natural, o ar parecia mais leve. Tudo indicava que eu tinha saído daquela zona, que aquilo tinha ficado para trás, que a experiência tinha terminado. Mas não terminou, porque dias depois, analisando as gravações, eu encontrei algo que não deveria estar ali. Entre os sons captados, havia momentos de silêncio absoluto, e dentro desses espaços, algo ainda estava presente, não como ruído, não como eco, mas como padrão. Estruturado, repetido, quase imperceptível, mas reconhecível. E quando eu amplifiquei o áudio pela terceira vez, eu ouvi. Distorcido, arrastado, mas inconfundível. Meu nome.